Saudações! Sejam todos bem-vindos ao Patrícia Nicoletti Arte de Viver. Hoje iremos dar sequência ao nosso estudo do autoconhecimento na prática, utilizando as leis do universo a nosso favor, para o nosso desenvolvimento e a nossa autocura. Se você chegou agora, acompanhe no final desse vídeo, eu vou deixar nas telas finais os vídeos anteriores, que são todo um complemento, trazendo uma sequência de desenvolvimento, de raciocínio, e também vou deixar no card algumas técnicas e algumas ferramentas que nós utilizamos junto com esse conhecimento para potencializar ainda mais essa absorção. A gente limpa as nossas memórias, traz toda uma preparação para depois entrar com conteúdo novo, um solo fértil, produzindo boas sementes e bons frutos, tudo bem? Então hoje a gente vai dar sequência falando sobre a origem do segredo. Na aula passada, a gente conversou sobre as leis básicas do universo. Então hoje eu vou contar para vocês um pouquinho do que esse contexto traz, relacionado a muitos anos atrás. As pessoas, há muitos anos atrás, talvez se falassem sobre assuntos como esse que a gente fala aqui nesse canal, seriam mortas. Existia um sistema de liderança e de governo, que eu não sei se é muito diferente de hoje, que não permitia que isso fosse revelado. As pessoas que tinham acesso a isso descobriam que seriam donas, que seriam as próprias criadoras da sua realidade. Isso é incrível, não é? Então isso era omitido do povo, das pessoas, da civilização, e esse conhecimento ficava detido na mão de algumas pessoas que exerciam o poder, o monopólio de todas aquelas civilizações, todos aqueles territórios. Era um comando que ainda a gente sabe que existe, mas hoje é diferente, porque hoje você tem acesso. Nós não estamos conversando aqui de igual para igual, buscando conhecimento e compartilhando. Antigamente não era possível fazer isso, porque seria praticamente fadado à execução. Então eu quero trazer um pouquinho disso para vocês, tá bom? Caso alguém ainda não saiba. Durante muitos anos, esses detentores dos conhecimentos ocultos proibiam que esse conhecimento fosse divulgado. Eram hermeticamente fechados e liberados verbalmente apenas aos iniciados. Então não existia registro, eles não deixavam esse registro aí vazar por nada, era só verbalmente e para os iniciados, para os escolhidos. Hoje, esses conhecimentos não são escondidos. Mesmo assim, a maioria das pessoas desconhece, poucas têm acesso, e as que têm acesso muitas vezes não compreendem. Por isso que eu quero trazer esse papo assim bem simples com vocês, que é uma forma que todo mundo vai compreender, todo mundo vai conseguir trabalhar isso de alguma forma e ter resultado, entende, gente? Esse é o meu objetivo, é o meu propósito. Então, o interessante é que seja colocado em prática. Mas como é que a gente vai colocar alguma coisa em prática se a gente não entende, né? Então, fica muito difícil. E são coisas, não são difíceis, mas são complexas. Então, exige uma certa lapidação para que a gente possa entender melhor. Tem gente que entende até com desenho. Eu gosto muito de desenhar, fazer lá simbologias. Isso facilita, né, o nosso entendimento, a memorização daquilo, até que um dia, né, de tanto a gente repetir, aprender, vira automático e a gente começa a colocar tudo em prática na nossa vida, como já foi falado aqui. Então, falando de Hermes Trismegisto, é um nome grego de um personagem místico que foi associado à fusão do deus Tote e do deus helênico Hermes, ou seja, o Abraão bíblico. Hermes Trismegisto significa em grego Hermes, 3 vezes grande. Na Bíblia aparece várias vezes além de Abraão como filho de Caim e Enoque, o pai de Matusalém. Todas as religiões ao redor do mundo e até a ciência moderna são baseadas no ensinamento de Enoque. Todas as religiões do mundo e até a ciência moderna são baseadas no ensinamento de Enoque. Então você está vendo que não tem nada muito novo, né?
Ele escreveu naquela época mais de 40 escritos sobre cosmologia, cosmografia, geometria, que era chamado de matemática na época, cabala e tarô. Hermes foi o primeiro professor da nossa civilização. Cada povo queria se apropriar dele, porque ele era um grande homem que deixou ensinamentos grandiosos para todos. Alguma semelhança com algumas religiões que se apoderam de alguns mestres? Os gregos disseram que era Hermes, os judeus disseram que era Enoque e os egípcios chamaram de Tote. Tudo isso gerou tanta controvérsia que o que era mais importante se perdeu: a mensagem. Até que um bispo teve acesso a esses conhecimentos e descobriu um grande segredo. Esse segredo foi chamado o princípio do mentalismo. Esse assunto vai ser o nosso próximo vídeo, gente. Então, eu peço para você que chegou agora, acompanhe os vídeos anteriores para você ter uma base bem rapidinha, singular do que a gente está falando. Assiste o vídeo de hoje e na semana que vem eu vou trazer o mentalismo. A gente vai começar a desvendar todo esse segredo e você já vai começar a colocar em prática na sua vida, tá bom? Logo em seguida, surgiu o movimento O Novo Pensamento, que foi fundado na Inglaterra, depois nos Estados Unidos, desde que as cópias foram traduzidas para o inglês. Os estudos da alquimia lhe foram atribuídos com a Tábua de Esmeralda, traduzida do latim para o inglês por Isaac Newton. O professor Jesus, conhecido como Jesus Cristo, também descendente de Enoque, passou vários anos escondido no mosteiro essênio, onde foi educado nos ensinamentos do seu ancestral, Enoque, Hermes, Tote, etc. Alguns dos espécimes que Jesus estudou conseguiram ser salvos e escondidos nas cavernas conhecidas como os manuscritos do Mar Morto. Os manuscritos do Mar Morto são uma coleção de centenas de fragmentos de textos encontrados em cavernas no Mar Morto, no fim da década de 1940, durante a década de 1950. Nós estamos em 2022. Percebe como que é recente essa revelação milenar? Eles foram transformados em livro e podem ser lidos por qualquer pessoa hoje. A gente também pode ler livros, obras literárias que trazem o quê? Tudo isso escrito de uma outra forma, mas o contexto é o mesmo. Nos últimos anos, esses conhecimentos foram transmitidos pelas seitas ocultas, em linguagem complexa, simbólica, que somente os mais avançados poderiam entender. Então, nesse momento, você encontra isso traduzido em versões simples, para que você possa absorver o conteúdo e realizar a prática na sua vida. A melhor maneira de esconder algo é mantê-lo à vista. O segredo está ao nosso alcance desde que o mundo é mundo. A explicação de que porque você não viu antes, sabe qual é? Porque você não procurou. Não tem acreditado? Quem procura acha. Por que a gente não viu certas coisas antes? Porque a gente não procurou. Não teve alcance. Por quê? Porque o foco estava em outra coisa, né? Então, esses princípios, eles são perfeitos e sempre serão os mesmos, para onde quer que você olhe. Isso inclui, assim, todas as áreas da sua vida. Você pode aplicar esses princípios, que eles vão estar sempre adequados. É como se você pegasse o ensinamento de Jesus, qualquer parábola, e você lesse hoje o que foi escrito há mais de 2000 anos atrás. Não vai encaixar como uma luva? Pois é atemporal, né? Eu sou um cético por natureza, mas não tenho alternativa se não oferecer apoio subjetivo à alegação de que a tábua de esmeralda tem propriedades transformadoras. Há outras coisas além da transformação de metais que ninguém domina, mas eles entendiam. Isaac Newton. Assim como Newton, esse é o momento em que você deve abrir a sua mente para as novas informações e dominar a sua vida. Você vai encontrar informações que talvez sejam diferentes daquilo que você já aprendeu.
E você vai fazer o seguinte, você vai raciocinar, você não vai reagir. Você não vai simplesmente dar sequência do impulso. Você vai raciocinar sobre aquilo. A gente costuma raciocinar perguntando: por quê? Para quê? Como? Por onde? Isso traz o desenvolvimento do raciocínio. Às vezes a gente acha que está pensando, mas a gente está só refletindo o que chegou para nós do outro, a ideia do outro, o pensamento do outro, a crença do outro. E aí, eu estou raciocinando. Não, você está só refletindo. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, para a gente começar a entender o que é nosso, o que é do outro, o que foi colocado em nós, que nós aceitamos como verdade. Qual é a verdade? O que é a verdade? Por onde buscar essa verdade? Esse canal é o autoconhecimento na prática. O que significa isso? Você só vai saber o que eu estou falando para você, ou qualquer outra questão que você for estudar, se você experienciar. Se você fizer anos numa faculdade de medicina e você nunca colocar a mão na massa e chegar direto para atender um paciente, vai dar problema. Porque você precisa ter a experiência. Isso serve para qualquer coisa. Eu trabalho com arte, com modelagem. Eu já fiz 2 coisas na minha vida. Eu fiquei só na teoria e eu pulei a teoria e fui direto para a prática. Nenhuma das 2 me deu um resultado legal. Quando você pula a teoria e aí você vai direto para a prática, você comete muitos erros, porque você vai por intuição, você vai por imaginação, você vai com a cara e com a coragem, e aí você vai vendo o resultado, e diante do resultado você vai ver, isso serve, isso não serve, isso eu não queria assim, isso eu queria assim, e aí você faz de novo, e faz de novo, e faz de novo. Agora, se você faz ao contrário, se você fica só também na teoria, para você desenvolver perfeitamente aquilo, você também não sai do lugar, porque não vai ter perfeição. Não existe. A perfeição é a estagnação. Se você alcançar a perfeição, você parou. Então a gente precisa encontrar o caminho do meio para tudo. Se você quer entender alguma coisa, você tem que pesquisar, estudar, depois você tem que digerir aquilo, processar, entender e colocar em prática. Coloque em prática. Hoje a gente trouxe um ensinamentinho aqui rápido, só para a gente começar a entender de onde vai vir tudo isso que vai ser falado do próximo vídeo em diante, que a gente vai começar pelo mentalismo. Tá bom, gente? Eu vou finalizar esse vídeo para ele não ficar muito longo. Vou deixar para vocês uma mensagem desse livro que eu adoro, que eu sempre compartilho com vocês, que é A Escola dos Deuses, do Hélio Dana. Vou deixar na descrição do vídeo o link, caso você queira entrar aí para conhecer esse livro e adquirir, já vou deixar facilitado para você o link. E sábado vou trazer vídeo novo de decreto, então sempre presta atenção no sábado, porque o sábado é um complemento da semana. O que a gente faz no sábado? Limpa as memórias, faz decretos quânticos positivos, harmonização de lar, tem técnica terapêutica para os animais, tem um monte de coisa legal que eu trago sempre no sábado para o pessoal já se entrosar bem no final de semana e começar a desenvolver. Lembra que a gente está numa estrutura de destruição, limpeza, harmonização, semeadura, plantio, para depois ter a colheita, para depois ter a estruturação, para depois ter o resultado. O resultado, ele vai ser baseado no caminho, no caminhar. Então, a gente tem que estar sempre atento como é que a gente está caminhando. Tá bom, gente? Então, eu vou abrir aqui, aleatoriamente, que não vai ser ao acaso, porque o acaso não existe, e vou ler uma mensagem do Dreamer que é relacionado aos sonhos novos. Sonhar novos sonhos. Aqui ele fala, deixa eu botar óculos, que ultimamente eu não tô enxergando sem óculos não, gente. Vamos ver aqui. Depender é uma servidão intolerável. Lá vem paulada, hein? Presta atenção. Somente um ser íntegro pode ser livre. Em essência, foi o que ele disse.
Ser empregado é apenas uma manifestação visível do depender. Esta condição não é o efeito de um papel a desempenhar, não é a consequência de um contrato de trabalho, nem nasce do fato de se pertencer a essa ou aquela categoria social. Depender é a ausência de vontade. Denuncia um estado de medo, o vínculo a um círculo infernal do ser. É profundo ou não é? Eu não vou esclarecer do que se trata, dá para você compreender, né? Quando ele fala que somente um ser íntegro pode ser livre. Porque existem diversas formas de a gente se manter amarrado, aprisionado. E não é ninguém que faz isso com a gente, é a gente mesmo, tá? A gente mesmo faz isso. Então eu gostaria de pedir para você, caso você ainda... Opa, eu nunca acerto meu óculos. Caso você não seja inscrito, se inscreve no canal se você ressoar com esse conteúdo, deixa seu like, compartilha esse vídeo, deixa seu recadinho para mim e a gente se vê no próximo vídeo falando sobre o mentalismo. Gratidão! Vejo cores em você. Beijo, gente!